Alô, alô, respeitável público! Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um futebol show pra vocês, ao lado desses comentaristas que são aclamados pelo público, pela crítica. Hoje nós temos o retorno. Grande Zé Elias! Ah, Zé, como eu gosto de você! Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, Zé? Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje o Zé veio participar porque tem que fazer o retorno dele. Não, vim apenas para escutar e ver, assim, que eu tô curioso pra ver aqui. Eu já, de vez em quando, eu pego alguns embates. Isso! E tô curioso pra ver como é que vai funcionar hoje. Exatamente. Eu já tô sabendo. De perto é pior, Zé. Hã? De perto é pior. Pior? É. Ah, não, mas depois já pedi pro Samurai trazer um amendoim, né? Claro. Japonês. Seja bem-vindo a essa experiência que é o Futebol Show, porque eu sei que você quer saber mais como é que é a vida Pô, e a tô obra esperando, tô de esperando. Celso Ardengue e Rodrigo De Bueno. longe é ruim, de perto parece que tá de longe, né? Boa tarde. É Rio Branco, igual você? Ele é meio Rio Branco também. Ah, entendi. Lá de Americana. Entendi. O pessoal da van que foi embora, eles trouxeram outras pessoas aqui, né? Ah, viu? É? Olha lá. Isso aí é quando eu cobri o Palmeiras. Aliás, vocês sabem que eu acertei. Hein, Natália Ferrão? Falei que o Palmeiras ia ganhar do Botafogo 1-0. Parabéns. O oráculo. E o Flamengo? Aí deixa pra lá, tudo bem, Nath. Eu errei do Flamengo, achei que dava. Errar faz parte, acertar também. Mas eu vou lembrar só dos erros. Exatamente, assim como o Rodrigo Bueno. Bastou ele abraçar o Renato Paiva. Vampirão, por favor. Vampirão. Vampirão. Renato Paiva não. A fase do Renato Os outros Paiva. chamam ele de Renato Paiva, eu chamo de O Vampirão. Renato Paiva pegou o Abel e ó, pôs no Você provou, bolso. Edu, que Ele acertar botou o todas não vampirão dá. no sol, ele. Já errar, o Você Gugu trabalha provou que dá. nas Errar mídias tudo dá sociais, no digital ou não? Você fizeram botou o corte vampirão no pra sol. você. Piora o corte, você sempre pode piorar o corte. Sempre você pode cortar. Boa tarde, calma. Não. Ele foi demitido, Hoje, para hoje a com isso. ele atração no aqui sol. é o Zé. Não. O Zé é um jogador de Série A. É. O cara joga no programa das 18 horas, horário Ó, de novo nobre. você vai falar isso? Você quer cair daqui também, né? Exatamente. Aí é o Ah, seguinte, tá. o Zé joga num programa de alto nível, com debates aprofundados sobre futebol, Você tá querendo... mas ele é humilde. Você tá cavando? Ele vem aqui na nossa Série D, no nosso estadual. Série D, para! Quando Bota isso, o microfone tá? dele. Que isso? Não. Isso eu não admito. E hoje ele veio Eu não admito. também aprender um pouco com o professor Bigode. Aí sim. Veio Isso sim. aprender um pouco, alguns termos novos. O Zé tá estudando, né, na Argentina. Continua estudando, mas vai demorar mais um tempinho pra acabar. depois e que assim- você terminar, tem a pós-graduação, que é com o professor Bigode, pra te arrematar todos Viu os como ele novos sente, termos. mano? Eu nem falei, eu nem abri a boca. Eu falei, Mas boa você mora tarde. lá no- Aí ele já tá, mano, a casinha que eu comprei ali na cabeça dele, já tá assim, ó. Ele entrou Calma, na minha Dudu. cabeça e Vai foi chegar chutado lá. com o bloco médio dele. Já falei. Calma aí! É assim que eu quero ver, é assim. Olha o cardápio, o que a gente vai falar hoje no programa? Coloca o cardápio aí. Vai ter um cardápio pra você espetacular hoje, falando muito de Mundial. Tem pré-jogo, tem, olha lá. Vamos falar do Mengão, que abusou dos erros e foi eliminado pelo Bayern. E acabou com a minha previsão. O Palmeiras eliminou o Botafogo, encara o Chelsea. Fim da linha, Renato Paiva demitido do Botafogo. E pra cima a Flusão. Tricolor encara a Internacional hoje. Jogo que acontece e você acompanha tudo no Disney Plus. Todos os jogos lá, você não precisa sair da plataforma para acompanhar. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo e na volta... de marrom, Edu. Hã? Eu tô. Todo de marrom, por que será? Eu Parecendo sou um tronco. um A Nath veio em cupcake. homenagem hoje, laranja. Ó. Um cupcake. Foi quase isso aí que eu quis dizer, É? quase. Um cupcake. Vamos pro intervalo e a gente já volta. A gente segue ao vivo no YouTube. Na TV Veio a gente já direto do volta. Maracanã aqui, que tem do lado aqui em cima, né? Olha o cupcake. Olha o intervalo aqui. F-Show oferecimento. Bet Nacional, tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Ágil e veloz, ninguém pega. Rápida é a bola e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim: cadastro, depósito, tudo rápido, muito fácil e super seguro. Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Esse que estão vendo aí é o ser mais poderoso do planeta Terra. Em julho, Eu não vou aceitar isso. Superman. Eu tenho que voltar para a briga. 10 de julho nos cinemas. Compre seu ingresso.
campo. É time grande, com camisa pesada, acostumado a conquistar títulos. Visão de jogo e experiência são os pontos fortes dessa equipe. Apita o árbitro. Está começando mais uma Equipe F. Vamos juntos com muita informação. O futebol analisado por quem é a autoridade no assunto. Equipe F, de segunda a sexta, na ESPN. Equipe F, oferecimento. Betano, quem se garante, confia. É basquete. Precisão máxima. É America Cup feminino. É um atropelo. É fase de grupos. 10 seleções, 5 de cada lado, disputando uma vaga no mata-mata. As atuais campeãs vestem verde e amarelo. E a gente vai em busca do 7º título. Cai a bola dela! Brasil e Canadá. Segunda, 3h10 da tarde, ao vivo no Disney Plus. Apresentamos o shampoo Control GX para homens. O primeiro shampoo inteligente. Tão inteligente que reduz os grisalhos gradualmente. Quanto mais você usar, menos fios brancos terá. Reduza seus grisalhos gradualmente com Control GX da Grecin. É isso. Estamos de volta com o F-Show. Olha, aqui é isso mesmo que o Zé falou. A gente começa assim, bem devagar, bem ali, aí depois a gente vai com tudo. E hoje o F-Show vem para uma semana decisiva de Mundial. Eu achei que dava. Não, você falou que ia dar. Não, Não, dava. Eu achei. O senhor falou que ia dar. Mas eu falei, não tô negando que eu falei. Ah, tá. Você acompanhou, Zé. Eu falei que o Flamengo ia passar do Bayern. Por isso que você veio de marrom, entendi. Aí deu problema. Porque o Bubu... olha, Bubu, tá proibido falar nesse proibido programa. não, pessoas. Tá proibido falar Você choque que não leu choque de ainda, realidade, não. Bubu, Você que comentar, você fala o choque meu de blog, realidade. Vai. na sexta-feira foi ao ar o post revelador do choque de realidade. Eu falei, boa sorte aos clubes brasileiros, chegou a hora da verdade, o choque de realidade. Se você não leu ainda, tá em dúvida, vai no site da ESPN, procura o blog do Rodrigo Bueno e você vai saber toda a verdade sobre a Copa do Mundo de Clubes e os brasileiros. E ali, Ele tá não no falou, ESPN, ele não falou que o Flamengo ia passar? Falou que o Bayern ia passar. Ah, ufa. Aliás, tá escrito choque de realidade na Ó, manchete. o título, cadê o título aqui, ó? Título, né? Após avaliações precipitadas sobre o Mundial, olha. chega a hora do choque de realidade. Muito bem. Vai estar assim, Legal. opinião, Rodrigo Bueno, e e aí embaixo, vai um texto brilhantemente escrito. E você sabe o que tem no final? Palavras muito bem colocadas. Sim. E no final tá escrito assim, viu, fã de esportes? Tá escrito bem assim. Porque meu São Paulo não está no Mundial, eu tenho que secar todos os outros que estão lá. Põe o número aí do telefone. Você que é flamenguista, o que faltou pro Flamengo? Eu sei que você vai falar gols, mas ó, tem gente falando que tinha que ser mais defensivo. Tem gente falando que engenheiro podia... de obra pronta vai falar isso. Mas hoje, nesse programa, você pode ser engenheiro de obra pronta. O Celso Ardengue já vai dar uma aula pra gente. Mas antes vai falar o número. Não, Zé fala. Zé faz tempo que você não fala, Zé. É o mesmo? Eu tenho saudade. 5511-9695-9108. 5511-9695-9108. Mande pra cá sua mensagem, o que faltou pro Flamengo passar, o Palmeiras, qual o grande mérito, e o Botafogo. Paiva não é mais treinador e tem o Fluminense jogando com a Inter no Mundial. Vamos ouvir agora os personagens do jogo do Flamengo e já vamos para os Estados Unidos. Me falaram que o Pedro Ivo Almeida vem com tudo aí pra falar com a gente. Vamos lá, vamos acompanhar aí sonoras dos personagens do Flamengo. Vamos lá. Nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola. E depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. Que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato. Claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Mesmo atrás do placar, a gente não desmoronou. Mantemos a mesma postura.
jogar para frente, jogar como Flamengo e buscar o primeiro gol, o empate também. E é isso que a gente leva de lição daqui. Mas a sensação de dentro era realmente essa daí, que a gente estava criando, que a gente estava pressionando, que a gente estava em partes impondo o nosso jogo, e tinha essa percepção de dentro de campo que dava para ir mais, e aí infelizmente o futebol é isso também, e tem um adversário, então. Muito bem, Flamengo 2, Bayern 4. Vamos acionar agora ele, Pedro Ivo Almeida, em um cenário maravilhoso, paradisíaco, lindo nos Estados Unidos. Ele vem trazendo a flora e a fauna. A fauna de Miami. A gente pode observar o Pedro bem à vontade nesta cena. Tava desviando do que ali? Muito legal. Pedro, um abraço pra você, e eu estendo um abraço a todas as muriçocas que estão contigo nesse link. Força, guerreiro. Tá tudo bem, Pedro? É brasileiro, fala em inglês. Como que é em inglês, E não são poucas, hein? Muriçoca também, acabei de chegar aqui. Muriçoca em português e em inglês também. Acabamos de chegar aqui. Mas é isso, do F-Show, ele é bom, porque o F-Show ele é de verdade, né? A gente não precisa ficar aqui naquela coisa, a muriçoca tá na sua cara e você disfarçando. Então, se a muriçoca pintar, a gente vai dar-lhe a tapa na muriçoca, porque tá difícil. Achou que eu ia pintar aqui na praia de Miami, né? Mas não, tô aqui no meio da mata também, curtindo muito a natureza de Miami. Quem não vai poder curtir muito mais o Mundial é o Flamengo, mas esse aqui, Edu. Eu tô em Miami, Flamengo inclusive segue por aqui, foi eliminado ontem, né? Pelo Bayern, como vocês já falaram repetidas vezes por aí. Daqui a pouco, pelo que eu entendi, o Celso vai explicar pro Bubu. O Bubu não tá aceitando muito bem as explicações do Celso. Um abraço pra todo mundo, um beijo pra Nádia, que eu vi que tá de laranja hoje. Isso. Certamente uma homenagem ao Bubu. E Zé, o Zé é curioso, né? Porque o Zé é o cara que saiu do programa, mas ele é o único que pode dar uma passada de vez em quando. O resto já não consegue mais fazer essa participação especial de vez em quando. Então, Zé, seja sempre muito bem-vindo. Eu vou pedir para quando eu voltar aos estúdios você também possa nos visitar. Gostou, né, cara? A gente tá ligado, a gente tá aqui. Ainda mais que hoje eu tô com retorno de vídeo aqui. Hoje eu tô conferindo tudo. Mas foi isso, Edu. Dia seguinte aqui, aquela ressaca, né, da eliminação do Flamengo em Miami. A gente segue por aqui, o Flamengo também segue por aqui, só para passar a programação, porque a gente também fala sério aqui na F-Show. O Flamengo decola aqui de Miami, 9 horas da noite local, 10 horas da noite do Brasil, e pousa no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, por volta de 6h30, 7 da manhã, a delegação chegando por lá. Eliminação, mas um clima um pouco diferente, não tá aquela eliminação padrão Flamengo, que muitas vezes a gente acontece, tem que ver, desloca a equipe, é polícia em porta de CT, briga no aeroporto, não. Uma eliminação até tranquila, uma torcida, digamos, resignada, uma torcida que fez muita festa, Edu, muita festa depois do jogo ontem, após o apito final, festa dos torcedores do Flamengo, mais 60 mil pessoas, quase 61 mil no Hard Rock Stadium aqui em Miami, boa parte deles rubro-negros, flamenguistas, e muita festa, parecia um torcedor satisfeito, ciente do time que tinha do outro lado, ciente de que o chaveamento, não foi bom para o Flamengo. O Flamengo foi até onde deu, oitavas de final, um papel digno aqui, a campanha neste Mundial de Clube nos Estados Unidos, e tentando curtir, todo mundo fora de casa, na gringa, muitos rubro-negros que moram aqui em Miami, também perto aqui na Flórida, fizeram uma bonita festa, curiosamente, depois. Quase uma hora do jogo encerrado, a polícia tendo que ir tirando a turma ali que não queria arredar a pé do estádio, e assim foi a eliminação do Flamengo. Não foi exatamente um clima de velório, foi um clima, não chegou a ser um clima de F-Show, né? Aquela galhofa, risada, gritaria, mas foi um clima de celebração pelo que foi o Flamengo aqui no Mundial. A gente segue, o Flamengo volta para o Brasil, mas a gente segue por aqui nessa cobertura do Mundial de Clubes. Espero que você me chame mais vezes para o F-Show. Foi uma reflexão que eu fiz ontem, acabando a campanha do Flamengo, parei, botei a cabeça no travesseiro, eu falei, o Edu me chamou pouco pro F-Show nessa cobertura. Espero que você possa rever isso, ainda temos 2 semanas de torneio por aqui, Edu. Não, fica tranquilo que o seu local está garantido e vocês, vocês sempre podem voltar. Olha, os bichos muita. Mesmo. Aí você vê a batalha, o jornalismo verdade, a batalha de Pedro para fazer. É um trabalhador, né? Querendo apenas exercer a sua função. Agora, eu tenho para cada um eu tenho um tema. Um OVNI ali atrás de Pedro agora, um bicho. Para cada um eu tenho um tema. Vou começar com a Natália Ferrão, porque é o seguinte: na sexta-feira, quando nós fizemos aqui o chaveamento, eu dizia, principalmente ao Celso, vai com calma. Ele botou
levou o Flamengo na final. Eu falei, calma, é muita loucura sua. Eu falava pra ele... Eu quero ver essa briga aí. Edu, enche a tela com esses dois aí, que hoje eu tô com retorno. Já eu quero ver esses dois aí. eles. Hoje eu quero ficar só aqui. Celso e Bubu na batalha tática. Muitos têm a mesa tática, mas nós temos aqui uma batalha tática. Porrada tática. Isso. Nath, por que eu não acertei o meu palpite? Porque eu achei que o Flamengo ia passar do Bayern. Qual a diferença era tão grande assim? Edu, porque uma coisa são os times europeus, outra coisa é a primeira prateleira de times europeus. É muito diferente. A rotação é muito diferente. Ontem a gente viu um Flamengo que, apesar dos erros, tentava, dentro do coletivo, individual, rodar no máximo potencial que poderia exigir ali do jogo. 100% e tinha que dar um pouquinho mais. Era um esforço muito grande. Eu não estou falando que é ruim ou que não é. Eu achei que o Flamengo fez um bom jogo. Só que é pouco diante do que os times da primeira prateleira da Europa exercem. Ontem o Bayern de Munique, quando acelerava um pouco, pressionava um pouco... foram erros individuais. Mas por que errou o Flamengo? Porque tinha uma pressão do Bayern. O Bayern estava bem posicionado. O Bayern era um time que inverte posição. Aquilo que a gente falava ao longo da semana passada. Então, é um time que gira numa rotação diferente, é um time que tem um nível competitivo diferente, está em outro patamar em relação ao Chelsea, sim, nos últimos anos. O Chelsea recentemente foi campeão da Champions, mas é um time que tem uma dificuldade, que tem problemas, sim. Nas últimas temporadas oscila muito, tem muitos jovens jogadores. É diferente, Edu. Se a gente pegar City, Real Madrid, o próprio SG, é diferente, Edu. Não dá para a gente colocar na mesma prateleira, não dá para a gente achar que o melhor time do Brasil hoje consegue competir 100% a 100%, não dá. É muito diferente. E ontem ficou muito evidente isso. O Flamengo fez um bom jogo? Fez um bom jogo. Tem erros individuais? Tem erros individuais e coletivos. De um Flamengo que tentou jogar dentro da sua característica. Eu até pensei, e falava disso na semana passada, que o Felipe Luiz podia tentar uma estratégia diferente. Talvez povoar um pouquinho mais o meio de campo, liberar 2 jogadores de velocidade pelo lado, fazer algo diferente para uma estratégia contra um time que, pelo meio de campo, ontem foi soberano. O Bayern ontem, o jeito que jogou, a forma como jogou e que vinha jogando já e que a gente conhece do campeonato alemão. Então, assim, é diferente. O Flamengo fez sim uma boa partida, mas o Bayern de Munique é muito acima. E quem falou isso não fui eu. Foi o próprio Felipe Luiz agora na coletiva. Eu achei que o Flamengo ia ganhar, Zé, mas o Felipe Luiz falou da diferença física também. Você jogou na Alemanha muito tempo. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise, dessa diferença, se ela existe mesmo em relação à parte física, porque ele chega a citar isso como diferencial ali, como ponto da vitória do Bayern. Boa tarde, Edu. Antes de mais nada, boa tarde, Edu, Nath, Bubu, Celso, grande Pedro, que está lá nos Estados Unidos. Boa tarde, prazer enorme. Beijo, Zé. Tá aqui de novo, você sabe que vocês podem contar comigo, sempre que precisar eu estou aí à disposição. A questão não é só a parte física, a questão são as funções que são exercidas dentro de campo. Quando você corre errado, você corre mais. Quando você se sente pressionado, você tem que criar situações novas para você poder sair de uma marcação-pressão. Então, as movimentações não são as mesmas que você está acostumado a fazer aqui no Brasil. O Flamengo teve dificuldades na saída de bola, mas eu acho assim, você vai entrar contra o Bayern. O próprio Felipe já falou, a pressão é diferente, a forma de jogar é diferente, eles pressionam, são muito fortes fisicamente, tecnicamente sabem jogar. Então, peraí, 20 minutos de jogo, o Flamengo errou todas as saídas de bola. Todas. Quando ela tinha uma pressão, errava. Errava. Então faz o seguinte, faz o simples, não é feio. Não é feio. A primeira saída de bola deu errado. Vem cá, pessoal, vamos jogar a bola lá do outro lado, vamos inverter a pressão, jogar pelo menos, vamos brigar pela segunda bola dentro do meio campo. Quando nós perdemos a bola, se perdemos, e provavelmente iria perder porque a superioridade numérica no meio campo era maior, voltamos e conseguimos compactar nossa equipe e depois jogar. Mas o Flamengo insistiu. Nos primeiros 20 minutos, o Flamengo insistia. 3 roubadas de bola. Dois gols, se eu não me engano. Foi um gol, né? E as dificuldades para sair. O Flamengo só conseguiu sair jogando, sair da marcação do Bayern, quando ele adiantou o Wesley para jogar em cima do Stanisic, né? Stanisic, que é o croata. E aí o Gerson entrou para jogar por dentro. Criou uma dúvida entre o Goretzka e o Stanisic.
E aí foi quando o Flamengo conseguiu encontrar o Gerson por dentro, criando ali por dentro, ele pegava a bola, virava, aí conseguia jogar um pouquinho mais. E é natural, você faz 25 minutos, como o Bayern fez, acho que foram 22 mais ou menos, 22, 23 minutos de pressão. É natural que você vai recuar primeiro pelo calor, depois pela capacidade e pela pressão exercida, a intensidade do jogo. Então você recua, espera 2-0, não tem necessidade de eu ficar pressionando o tempo todo, porque você tem 90 minutos para administrar o jogo. E é natural, é impossível, humanamente é impossível você jogar 90 minutos da forma como o Bayern jogou nos primeiros 20, com o calor que estava. Recua, espera. Foi quando o Flamengo começou a jogar, quando o Flamengo começou a encontrar um pouco mais de posicionamento, de espaços para poder jogar. E, de novo, quando o Gerson vem por dentro para poder igualar o meio-campo. E aí ele faz as jogadas, ele chega na área para finalizar. O Wesley adianta um pouco mais, então começa a criar dificuldades um pouco para o Bayern em relação a fechar esses espaços. O Celso provavelmente deve ter visto, todo mundo aqui, mas a dúvida que existia entre Goretzka e o Stanisic, né, que é o croata, era frequente. No gol do Gerson, o Stanisic ele abre e o Goretzka fica para pegar o Gerson. Só que o Goretzka entra para jogar como zagueiro e ele não acompanha o Gerson. Não vai, não fecha. Né? E aí tem um toque, acho que foi do Luiz Araújo, que errou no controle, né? Ele ia dominar, a bola bateu na canela e sobrou para o Gerson finalizar. Mas se o Goretzka larga a bola e olha o jogador, o Gerson provavelmente estaria marcado e aí seria difícil. Mas acho que faz tudo parte de um processo que já era esperado para quem vive do futebol, para quem sabe, tanto que o próprio Felipe descreveu exatamente o que aconteceu. Aí eu acho que falhou um pouco a questão de estratégia, de reconhecimento, de entendimento de jogo, de qualidade, de autonomia de jogo. O Flamengo não iria conseguir jogar de igual para igual contra o Bayern 90 minutos. O Arrascaeta não participa, por mais que ele tenha sido participativo. O Arrascaeta nos principais jogos, onde você teve eu acho que ele foi bem abaixo, ontem foi bem abaixo, não conseguiu jogar. O Plata foi engolido pelos dois zagueiros, que para mim são impressionantes que esses caras jogam. O Upamecano e o Tá. É impressionante, mesmo pressionados, os caras tocam de lado, saem pro jogo, fazem... eu estava assistindo o jogo com a minha esposa e a minha esposa não entende nada, é médica, né? Aí teve uma hora que acho que era o Tá, estava pressionado dentro da área, assim, do lado do goleiro. Eu falei, ele vai tocar pro goleiro. Não, ele deu uma invertida de bola lá do outro lado para pegar o cara, o Stanisic, eu acho que é Stanisic, aberto aqui pelo... Stanisic não, o Leimer, aberto pelo lado direito. Ou seja, o Flamengo que estava todo concentrado teve que correr de novo para cá. É muita qualidade. E aí o que eu falo sobre a questão de entendimento. O Bayern está acostumado a fazer isso. O Bayern está acostumado a jogar contra times que fazem que fazem pressão. O Flamengo tentou fazer pressão, mas não aguentava jogar. Toca aqui, toca ali, toca aqui. Entendeu? Os caras não tinham pressa. Jogava curtinho aqui, virava o jogo. E às vezes era passe de primeira, né, Zé? Mudança de posição, troca de passe de primeira. O Bayern repetiu exatamente o jogo que ele fez contra o Boca. O Boca pegava a bola aquele, virava lá do outro lado. Aí o time todo tinha que fazer, aí voltava, virava do outro lado. Que cansa muito mais, né, Zé? Então, por isso que eu até vou perguntar isso pro Pedro. Que aí eu acho que o Felipe poderia, de certa forma, definir algumas estratégias e, principalmente, saída de jogo. Você sabe que você vai ser pressionado. Tenta uma, não deu certo? Faz o simples. Faz o simples. Contra times assim, você não pode errar. Você errou uma, errou duas, vai tomar 2-0. Errou 3, vai tomar 3-0. E uma outra coisa, eu não sei se o Felipe assistiu o jogo, provavelmente deve ter assistido o jogo contra o Boca Juniors. Os escanteios são sempre batidos daquela forma. Não sei se vocês lembram que o Gnabry empurrou o goleiro do Boca e saiu um gol assim também. É natural, eles fazem essa jogada. Às vezes, o que varia a mão, né? Aí tem a variação. Mas aí ele repetiu o gesto, mas aí internamente você tem as variações. Então a primeira você faz assim, a segunda quando você repete o gesto, a segunda é lá no segundo pau. Entendeu? Então ele bateu 3 escanteios de forma diferente. O primeiro lá no segundo, né? O segundo no primeiro pau e o terceiro praticamente ali, um pouquinho acima do primeiro pau, onde saiu o gol. Então, assim, é
É outra A diferença é muito grande. Até vou perguntar isso pro Pedro, já, batalha tática. Você que tá aguardando, nós vamos ter acabou de dar uma aula aqui. Nós vamos ter uma trocação. O Zé acabou de dar uma aula. Eu não quero vocês dois de leitura de jogo. Eu quero bloco alto. O Zé quero acabou de vocês dar uma aula, dois não precisa nem na falar trocação. Eu quero batalha de rima. Eu sei que você gosta. Eu vim aqui só pra isso. Não preciso nem falar depois de tudo que o Zé trouxe. Eu vou usar o cachê do Pedro para apenas mais 5 minutos. Me informa a produção. Diga. Você conhece meu primo Hamilton, né? Conheço. Então, está nos assistindo. Ele falou assim, manda um abraço pro Celso. Ele é dos nossos. Ele é dele, Tá esperando você pra tomar um cafezinho. Um abraço, cara do Rio Branco. Não pensei que o pessoal do Rio Branco, a torcida que mais cresce é essa do Rio Branco. Ô, Pedro, cara, é tão diferente mesmo. No campo, a gente costuma dizer que no campo a gente consegue ver melhor o jogo do que na televisão. Realmente, foi uma diferença tão grande assim? No estádio, que você quis dizer aqui da tribuna, no caso, né? Assistindo aqui do estádio com uma visão um pouco mais aberta. O Baier é tipo o Celso, né? O Flamengo, ele fica assim, ele é meio que o Bubu, né? Ele faz que vai, acha que dá, mas acaba ficando uma coisa ali só na tentativa. Mas agora falando sério, antes de jogar essa pimenta aí para o duelo tático que vem daqui a pouco, ô Edu, o Flamengo, para mim, eu acho que tem muita explicação tática, muita explicação de qualidade de elenco, mas eu acho que o papo começa no mental. O Baier faz o seu jogo de uma forma muito tranquila. Toda aquela pressão ali, sabe aquela sensação que você tem que um time está tirando forças de onde não tem e o outro está só dosando a sua força porque ao natural ele já consegue impor aquele ritmo? Acho que é um pouco disso. O Baier fazendo o seu natural sem esticar muito a corda, ele já engole o Flamengo nessa saída de bola. E o Flamengo ele começa, para mim, instável. Primeiro domínio é errado, o segundo é para trás, o terceiro passe não entra, um passe que era para entrar, que entra em todos os jogos, ele não sai. O Flamengo estava dando uma titubeada ali no jogo, eu não estou falando do jogador A ou jogador B. Todos os jogadores do Flamengo estavam meio que rateando ali, tateando. E quando você começa a ratear, tatear, não está seguro, o adversário sente, o adversário se liga que você não está seguro. Então você sentiu que o cara é meio estável, você já aumenta a pressão. O Baier, que já tem uma pressão muito intensa, ele aumenta aquilo ali, ele sabe que você já está com a perna um pouco bamba. Isso acontece, e não é simplesmente, mas o Flamengo errou e o Baier fez o gol. Não, o Baier trouxe o Flamengo para o erro. O Baier chamou o Flamengo para esse erro. Mas ia dar saidinha. Tô vendo muita gente falar, mas saidinha, por que não jogou de outro jeito? Não, saidinha é outra coisa. O Baier induziu o Flamengo a buscar o corredor central porque sabia que ele ia ter 2, 3, 4 mordendo. Foi assim no lance do gol que o Arrascaeta perde a bola. Então não é algo tão simples. Era só o Flamengo se fechar. Era só não ser tudo isso aí que estão projetando, não vai acontecer. Porque se fechasse, não tivesse saída por dentro, ia buscar outro tipo de jogo que o Baier ia pressionar, ia amassar também, ia roubar. Então a gente está aqui pensando em algo que não vai acontecer, desenhando um Flamengo que o Felipe Luiz não vai colocar para jogar, e a realidade dos fatos ela foi o que aconteceu ontem. O Flamengo precisava estar num limite ali muito próximo do zero e o Baier num dia pouco inspirado. O Flamengo errando naturalmente, como alguém de menos qualidade vai errar contra o Baier, acaba sendo essa sensação de que foi engolido ali no meio de campo nessas roubadas de bola, e acho que isso determinou o jogo logo do início. Aí o Baier vai dosando, tranquilo. O Flamengo fez 2-1, eu estico e faço 3-1. O Flamengo faz o 3-2, eu estico e faço 4-2. Depois eu vou dosando. Porque o Baier, repito, faz essa pressão, parece que está usando uma força descomunal, mas é algo muito tranquilo. A sensação que se fica olhando o jogo do estádio é essa, que o Baier não precisou tirar forças de onde não tem ali para tentar engolir o Flamengo. O Flamengo em algum momento tentava tirar forças de onde não tem, mas a atuação é digna. O Flamengo fez o Baier ficar ligado, ou ter que ficar ligado até meados ali do segundo tempo. Isso tem valor. A diferença técnica é abissal ou colossal, como repetiu o Felipe Luiz várias vezes. Então não é exatamente também para achar que foi um amasso, um 7-1, uma vergonha. Nada disso. Não por acaso, eu repito, muita festa dos rubro-negros com o que o time fez aqui no Mundial, Edu. Muito bem, Pedro, eu tenho que te liberar, mas antes, me parece que alguém quer te mandar um recado, que tá toda hora aqui. Eu quero falar. Por favor. Antes da nossa batalha, trocação tática. E aí os dois vão... já estamos provocando aqui nos bastidores. O que você quer falar com o Pedro, que eu tenho que liberar o cachê dele só para ter esse tempo aqui? Vou tentar ser breve, né? Primeiro, é um programa muito especial, né? A volta do Zé com a gente. Ser breve. A nossa querida Dani Boaventura participou do programa. É a melhor parte do... Ela que estava no começo, nos primeiros do F90, né?
E o Pedro Ivo participando também, ele que é da casa e tal. É muito bacana. Eu ia pedir só, eu não sei exatamente como é que é a escala de trabalho do Pedro. Cara, mas no momento em que ele foi escalado desde a hora que acorda até a hora que dorme. Eu comecei a temer pelo pior. E a nação, eu falo como talismã da nação, é uma pena que o Pedro não tenha sido escalado para cobrir o Palmeiras, por exemplo. Não. Então eu não sei se ele pode... Não volta pro Brasil após a eliminação do Flamengo. Porque você vê, o que aconteceu com o Flamengo nesse Mundial? Ele faz uma campanha boa na fase de grupos e ele ganha de presente. Na sequência, o caminho dele era Bayern, PSG, Real Madrid, City, Chicago Bulls do Michael Jordan, Usain Bolt nos 100 metros, Ayrton Senna em Mônaco com chuva, Rafael Nadal e Roland Garros. Cara, começou a sair tudo errado pro Flamengo. E aí eu lembrei do Pedro. Do Pedro Ivo Almeida, que costuma nas coberturas... né, experimentar. Ele estava no 7-1 da Alemanha, 4-1 para a Argentina. Ele costuma estar nesses grandes momentos. Você quer provocar o Pedro? É isso? É só um fato, é uma constatação. Aí o cara não vem, O Pedro, ele vai para uma cobertura. Você já pode imaginar o que vai acontecer, que vai ser épico, entendeu? E então eu queria agora saber da escala dele, se o pessoal pode mexer, e mandar ele pra cobrir Palmeiras e Chelsea. Pra cobrir o Verdão, o Abel. Eu gostaria que o Pedro fosse agora. Eu quero que ele vá pro Chelsea, porque ele é um cara Não deixa o Chelsea em paz. Acho que o Pedro Iva, com o talento que ele tem, ele merece cobrir o Verdão do Abel, mostrar ali como é que vai ser essas quartas de final, o lado alviverde. Eu espero que ele faça isso só, e grande cobertura, pra variar, sempre histórica, ele sempre nesses momentos... Cara, como ele é chato, E eu espero que ele continue assim. Eu vou dar a palavra pro Pedro, ele tem total razão. O cara segurou o Pedro 2 minutos além do tempo só pra descer a lenha Eu peço desculpas, Pedro. Lamentavelmente, há uma perseguição muito clara, e ele não te esquece. Mesmo você longe, a perseguição continua, cara. Eu vou passar o telefone de uma terapeuta muito boa aqui pra ele. Isso aí não se trata... Isso é questão médica, tem que tratar na terapia. Não é aqui ao vivo. Mas é o que a gente fala da narrativa, né? A gente tem visto muito isso. A pessoa pega uma informação e usa como ela quer. Isso tem sido muito comum no Brasil dos últimos anos. Porque eu não vi esse discurso inflamado do Bubu no 3-1 contra o Chelsea. O Flamengo tá aqui no Mundial porque ele é campeão da Libertadores de 2022. Eu não vi ele lembrar que eu tava lá em Guayaquil. Então assim, Bubu, guarde os seus argumentos, mas pegue os outros também para você fazer uma análise mais ampla. Mas agora eu deixo com o Celso já também, porque eu não vou gastar esse tempo todo aqui. Tá bom, Edu? Um abraço para você, Pedro. Bom trabalho. Um abraço para todas as muriçocas que participaram desse vídeo também. E a Alquilete aí no Mas, ó, passa o contato. Não, aqui Mané Outlet, aqui não, estamos longe. Ali tem uma farmácia, tem um restaurante, aqui tem um hotel aqui do lado que o pessoal da FIFA usa, passou onde aqui, a pessoa da FIFA tá trabalhando. Tem um outro hotel ali. Vai almoçar com o Gianni Infantino. Não, rapaz, não tá dando, não tem dinheiro e nem tempo aqui. Mas eu queria, eu gostaria, mas tô sem dinheiro e só tem tempo. Volte mais, beijo pra você, bom trabalho. Grande, e depois de 30 só que cai, viu? Vai com calma. Um abraço, viu? Que depois que a gente... 45 pra reembolsar. E tem o IOF aí. Tem IOF. Esse mês demorou, né? Tem a variação do dólar. Esse mês demorou um pouquinho mais. Cuidado aí, hein? Um abraço especial, Angélica. Põe tudo na conta do Mendel. Aliás, times brasileiros vão ter que pagar um impostinho bom, né? Na premiação, que é gorda do Mundial, tem um desconto bom aí. Atrasou por beijo, Edu. Você sabe que atrasou só. A Leila parece que foi esperta. O Palmeiras vai pegar a maior bala dos times brasileiros. Vocês atrasaram por sua causa. Olha só. A Nath pode explicar isso aí. Para com isso, ó. A Nath conhece muito bem de dinheiro. A Leila parece que conseguiu fazer um mecanismo aí pro Palmeiras não pagar muito imposto, boa parte o Mundial de Clubes tá aqui, ó, no Disney Plus, você pode acompanhar. O Mundial de Clubes da FIFA, também tá na FIFA. Você acompanha o pós com a gente na nossa programação e o pré também. Celso Ardenho. Diga lá. Sabe que Zé Elias hoje, ao chegar ao camarim, me disse... O Zé Elias deu uma aula tática aqui. É que vai passar batido. Ele gosta de você. Falou que, o Celso representa bem o nosso time, nosso horário. O Zé que participou ele esteve presente a primeira vez no Sport Center? Tantos Fs aí. Equipe F. Equipe F. Chama de F é perigoso.
Equipe F, né? Às 6 horas da tarde para fazer o pré-jogo. Foi o pré ou foi o pós-jogo? Foi o pós-jogo. Foi lá com vocês, então? Série B, tudo. Foi bem legal, bem legal. Que legal. Aliás, eu acompanho a Equipe F. Felipe, Mota, Plihal, William Tavares, Zé, Pascoal, Zinho. Tá todo mundo lá. O Rafa também agora tá de sexta, né? Rafael Marques. Sim. Então tá bem legal. Acompanha aí que é o programa. O Rafa sempre em paisagens. De tarde, começo da noite. Chega lá com os próprios veículos, entendeu? De iate, helicóptero. Rafa, você hoje tem a chance de subir o bloco e tentar contar o que aconteceu. Porque o Bubu vem com essa coisa do choque de realidade. Eu trabalho com números, eu tenho informação. Eu me preparei para o programa. Não, o senhor chegou aqui meio-dia e 40. Vamos falar a verdade. Opa! O senhor chegou aqui meio-dia e 48. Põe a música de tensão. Abriu aqui o aplicativo de resultados, o qual não paga a gente no real. Joguei no buscador normal mesmo, não fiz nada disso. E aí piorou, então pode começar, Bubu. Então é o seguinte, e aí eu fui atrás de uma informação, por quê? Eu sou um cara que gosta de aprender. E nós somos humildes aprendizes nessa vida. Aprendemos um pouquinho mais a cada dia. E eu tenho aprendido. Passe de ruptura, ponto focal, né? Atrair para libertar o fundo. Esse negócio é meio perigoso, né? Mas hoje em dia, sim, Zé. Tem gente que tá ensinando. Vai. E aí é o seguinte. E aí a minha pergunta é se foi tentando entender, né, a importância que o professor Celso Bigode me falou sobre os expected goals. São muito importantes. E aí, por exemplo, é muito fácil. Todo mundo olhou lá. Flamengo 2, Bayern 4. É o placar do jogo. Todo mundo sabe. Você vai no Japão, vai na Austrália, vai na Jamaica, vai na África do Sul, vai na Noruega. Todo mundo vê lá. Flamengo 2, Bayern 4. O nosso fã de esporte tá em casa, ele vê lá. Flamengo 2, Bayern 4. Ele entende. O Bayern ganhou o jogo de 4-2. O Bayern fez 4 gols. E o Flamengo fez 2. Mais uma vez, eu vou Quem faz mais gols ganha. Ganhou o Bayern. Aí eu fui procurar os expected goals. Aí, Zé. Para a minha surpresa... O que você foi procurar, Bubu? Os expected goals. Porque assim, hoje em dia, para você analisar o jogo, você não pode analisar de forma simples. Expected goals. Tem expected assists. É que o Bubu Eu já tô chegando nesse nível na minha pós-graduação com o professor Bigode. São expected assists. São as assistências esperadas. Vocês não vão se provocar aqui, né? E eu já tô caminhando pros laterais esperados. São os expected laterais. Sim. Aí é o seguinte, o Flamengo... Ele teve 1,34 de expected goals. O Bayern teve 1. O quê? Então, isso significa... Explico isso muito fácil, se quiser agora. Você não tem que passar vergonha, E é por isso que eu quero pedir a explicação do professor Celso sobre os expected goals. Então o Flamengo é vencedor moral do expected? Assim, é muito goals. Calma, Bubu, é melhor você deixar agora. Não, eu consultei, eu tive minha consulta com o Brunão, que aliás tem informação sobre o Vampirão. Já. Brunão que é minha fonte. Brunão é minha fonte. Primeiro, o Brunão, que é minha fonte, ele trabalha muito com expected. É o mesmo Brunão? É o mesmo Brunão? Não, Brunão. É o de sempre? É o de sempre. Não, e ele falou, essa fórmula de expected goals é muito variável. Ele falou, posso mandar áudio? Eu falei, não, agora não é escrever. Mais fácil explicar por áudio. Em primeiro lugar, cada site apresenta uma fórmula diferente. Então, cada vai te dar uma tem aula. O seu expected goal. Dá tem o aula pra expected ele. goal do Bigode simples. e tem o meu. O do Bayern contra o Benfica, o Bayern teve uma expected goals maior do que contra o Flamengo. Mas deixa ele te dar aula. Então, eu quero que ele me explique agora por que, nesta estatística que eu trouxe, o Flamengo tem 1,34 de expected goals e o Bayern tem 1. É muito simples, Bubu, vem comigo. Como foi o segundo gol do Flamengo? É muito simples mesmo. O segundo gol do Flamengo foi como? Perdeu a bola, Arrascaeta. Não, o segundo gol marcado pelo Flamengo do Flamengo? É. Foi um pênalti. Pênalti. Sabe qual é o valor de expected goals a partir de um pênalti? Deve ser 0,72. Isso significa dizer que tem 72%. A cada 10 pênaltis, 7 são convertidos. Quanto mais agora perto faz uma do conta. 1, Calma, deixa eu falar. Faz uma conta matemática agora, o senhor. 1,34 menos 0,72. Menos 0,72. Peraí, eu vou pegar a coladora aqui. Exato. E sabe por que o 1? É isso. No fim das contas, se não fosse menos pênalti... 0,72. É isso, acabou. Aí eu faço o quê? Aí é só você olhar esse número aí e compara com um do Flamengo. Se não fosse o pênalti, ele conta exatamente a história do jogo. Como foram os gols que o Flamengo sofreu? Gol contra, expected goals. Calma, Bubu, eu vou te explicar. Quanto é que foi o expected goal naquele gol contra? Pro meu priminho de 10 anos. Ó, vamos lá. Expected goals no gol contra. Peraí que eu tô no tô no menos 0,72. Calma, Bubu, vem ele vai te explicar. Expected goals no gol contra. 0. 0? 0.
Tá? Então 0,72. Não entra na conta, porque o gol foi contra. Ele não é 0, se você for parar pra pensar na média. Só uma dúvida, esse expected goals é before ou after the match? Pode ser, durante. Isso aí faz diferença também, Zé. É um ponto legal que o Zé traz. Tô entendendo. Vamos lá, ó. O gol contra. Olha lá, olha o telão. Zero. Gol contra. Não é 0. Na verdade, eu já te expliquei, mas eu posso explicar de novo. O que acontece? Explicando igual quem? Igual meu priminho. Todas as finalizações, Bubuzinho, todas as finalizações dentro do jogo, elas contam com o valor de gol esperado. A métrica dos gols esperados, ela surge a partir do quê? A partir de várias finalizações que foram analisadas e a partir daquelas, quantas finalizações geraram ou não um gol. Um gol, não existe gol impossível. Você lembra o gol do Roberto Carlos? O gol impossível? Aquilo seria gol impossível foi 0,01. Porque não existe gol impossível e nem gol garantido. Você lembra do David, por exemplo? O cara perdeu um gol feito, não perdeu, porque se ele fosse um gol acima... Deixa os dois, rapaz. Varia de 0,01, ou seja, 1% de chance de conversão, até 0,99. O gol contra, ele não conta como expected goals para o Bayern de Munique, porque ele foi contra, então não foi uma finalização do Bayern de Munique. O gol de fora da área tem um número de expected goals pequeno. Foram 2 de fora da área do Harry Kane, que ele consegue converter. E o do Flamengo, ele produziu a partir do quê? Do pênalti, esse número inflado. É um número inflado, porque ele vem a partir de um pênalti. Ou seja, se você for parar para pensar de maneira objetiva, o expected goals conta exatamente a história do jogo. Um gol contra, gols de fora da área, gol de pênalti. Então é assim, é claro, se você quiser olhar pelo seu viés de 1,34 e 1,0, é claro que você não vai entender. Se você procurar Flamengo 2, Bayern 4. É simplista, né? Alguém que quer só 1,34, Bayern 1 nos expected goals. Porque assim, os expected goals que contam a história do jogo. Parece que o Celso professor Bigode falou. O Celso tá dando aula. Os expected goals contam a história do jogo. Olha, então vamos botar lá. Flamengo 1,34 vezes 1 Bayern. Porque é aí que a gente vai ter a história verdadeira do jogo. Agora, deixa eu entender uma coisa, vocês dois. Com esse corte sensacional do Fábio, um abraço pra ele. Tem um negócio no chat legal aqui. O que estão falando aí? Buburro. Tira... não faz assim. É o chat. Aliás, não abaixa de novo, Celso. Abaixa de novo aí pra ver o chat. Abaixa. Não, pra lá, vai ver. Vai. Sai pra lá que você me... Você vai aqui falar no meu ouvido, aí vai me deixar encantado. Deixa eu te falar. Eu quero perguntar pra vocês dois na tela e vou estender pra Zé e pra Nath. Hoje, vindo pra cá, encontrei um flamenguista que me disse... Você continua com essas coisas aí, né? Expected goals à parte. O quê? Expected goals. Biggest goals. Before, after. Amanhã a gente vai tratar dos expected assists. Não, esquece tudo isso. O Arrascaeta foi a maior decepção. Havia uma como é que é o nome? Expected. E o Arrascaeta não deu? Assim... Fala você que eu vou até molhar o dedo na sua caneca. Vai. Fala. Sou eu? Achei que era você. Eu acho que assim, o Arrascaeta de fato foi uma grande decepção, mas acho que a gente precisa colocar em perspectiva algumas coisas. Os jogadores do Bayern de Munique, eles estão muito acostumados a esse nível de rotação, né? É uma rotação mais alta durante boa parte da temporada. É jogo de Champions League, são jogos contra Bayer Leverkusen, por exemplo, na temporada passada, que foi o melhor time da Alemanha. Eu acho que se o Flamengo e o Arrascaeta, inclusive foi algo até dito pelo próprio Felipe Luiz, se o Flamengo tivesse acostumado a esse nível de enfrentamento maior, porque qual é o nível de enfrentamento do Flamengo aqui no Brasil? É um time que normalmente, Edu, os adversários baixam a linha para jogar contra o Flamengo. Raramente o Flamengo é pressionado. Vão ser jogos esporádicos contra, por exemplo, um Botafogo da vida ou um Palmeiras, times que gostam de subir. E aí, a partir disso, a gente viu, e ontem acho que fica muito claro o porquê o Gerson, por exemplo, é pretendido pela Europa. A estratégia do Flamengo ao ter o Gonzalo Plata e não outro jogador era justamente tentar gerar uma superioridade por dentro, porque diferente do Bruno Henrique, o Gonzalo Plata é um jogador que vem buscar um pouco mais essa bola. Acontece que essa superioridade não foi criada muito por conta do que o Zé explicou aqui muito bem sobre a pressão alta, sobre os jogadores encaixarem uma marcação por encaixe sem nenhuma sobra, ou seja, não tem ninguém sobrando lá atrás e é muito difícil você receber essa bola de costas e ter a qualidade para girar. O Gerson fez isso muito bem, por isso que ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo ontem e do Mundial como um todo. Ele tem essa capacidade, diferente, por exemplo, do Arrascaeta, mas não acho que é descartável. O Arrascaeta não presta para jogar na Europa porque ele não conseguiu contra o Bayern de Munique. Eu acho que se ele estiver inserido num contexto... Então, ele falou do movimento de rotação. E a gente sabe que existe um movimento de rotação
que é quando você, a Terra, por exemplo, ela gira no próprio eixo. E tem um movimento de translação. O movimento de rotação, você gira em torno do próprio eixo, você fica rodando. Não, aí toda hora. E o movimento de translação, por exemplo, da Terra, então, só para completar o raciocínio. Só para completar o raciocínio e passar para o Zé, que quer falar de futebol também, não de geografia, eu acho que se ele tiver inserido num contexto em que mais vezes ele vai ser colocado à prova, porque aqui até mesmo nas, sei lá, eliminatórias, Flamengo e Madureira, ele não tá inserido nesse contexto. O Gerson é um jogador que, por característica, ele tem essa característica de realmente conseguir receber de costas e girar. O Arrascaeta não tem essa característica, mas não acho que não seja algo que ele não possa desenvolver. Claro, ele já tá batendo ali perto dos... Sabe por que mas eu tenho medo? Se joga o Arrascaeta num Chelsea, em que toda vez ele vai enfrentar isso, vai enfrentar essa pressão, ele é um baita jogador. Sabe por que eu tenho medo? De agora, Zé e Nath, os caras falaram assim... O Estevão cobram, né? Quando ele não decide, então o jogo... fala essa aí que é boa. Como é que é? Né? Aí a rotação do Estevão é cobrado, porque não fez gol em jogo importante, porque não fez gol em clássico. Mas se o Estevão estivesse no Chelsea, na Europa, ele poderia render mais, seria mais capacitado. Agora o Arrascaeta... Então a régua pro Estevão é uma. E pro Arrascaeta decidir é outra. Amigão. Ele tá prestando atenção no programa? Estão passando pano pro Arrascaeta? Estão usando réguas diferentes para medir o poder de decisão do Arrascaeta e do Estevão, por exemplo. Eu não entendo isso. Você acha que vai ter gente passando pano? Eu acho, cara. Com uns é uma cobrança muito grande que eu não sei por que nem essa vontade. Porque não decidiu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Deve ser porque o Flamengo enfrentou o Bayern e o Estevão enfrentou... O Arrascaeta não tá no contexto da Europa. O Estevão também não tá, então vamos passar pano pra todo mundo. Você acha que o Arrascaeta jogou bem? Não, jogou mal. E aí, tem muito cara que fala assim, o Arrascaeta é a discussão que eu vi em muitos lugares. O Arrascaeta é craque no Brasil. Que é essa a questão. O cara aqui no Brasil, o cara faz chover, o cara faz a diferença, deita e rola. Agora, na hora que tem que medir força com quem é maior, grandão, lá na Europa... Falaram da seleção também. Então tem cara que tem um leão de treino. Você conhece aqui, tem o leão de WhatsApp, né? Tem. Aquele cara que no grupo do WhatsApp, o cara é um leão. Mas na hora que vai ver pessoalmente ali, na hora do vamos ver, aí o cara afina. Tem jogador que eu acho que ele tem um limite. O cara aqui no Brasil, no time dele, o cara faz chover, manda prender, manda soltar. Na hora que coloca ele no outro contexto, no contexto europeu, o cara afina. Só que eu acho o seguinte, então o Arrascaeta é cobrado só porque tá aqui e não tá na Europa, o mesmo serve pro Estevão. Por enquanto ele não jogou. Essa comparação é uma das mais absurdas que você já fez. Não, eu tô falando sério. E eu acho que o Estevão é um cara que tem um potencial pra chegar lá e evoluir e crescer. O Arrascaeta já chegou no teto dele. Mas eu quero ouvir do Zé, que foi jogador e jogou com muitos caras diferentes na tua frente ali como armadores. Claro que o Arrascaeta e o Gerson são ali os termômetros do Flamengo. Mas o fato do Arrasca não ter ido bem contribuiu também para a derrota, Zé? Porque a bola sempre vai pro diferente. Você domina como volante, você vai procurar ele, né? É lógico que contribuiu, porque o Flamengo sentiu falta do jogador que decide. Do jogador que tira um drible, que tira uma assistência, um chute de longa distância. E quando você não tem isso, uma das suas armas, e uma das armas mais preciosas do Flamengo nos últimos anos, especialmente aqui na América do Sul, que é o Arrascaeta, não funcionou. E não funcionou contra os dois times europeus. Não funcionou contra o Chelsea, porque o time só melhorou depois que ele sai entre o Bruno Henrique. Porque aí existe uma outra forma de jogar, que você não fica tão dependente de jogar por dentro. O time do Flamengo automaticamente procura o centro do campo. Você tem essa jogada, tanto que ele conseguiu criar um pouquinho de dificuldade para o Bayern quando o Gerson vem por dentro e o Wesley adianta um pouquinho mais e joga do meio para frente. Aí você tem o Gerson por dentro e o Arrascaeta tenta encontrar os espaços, mas ele não consegue, porque as linhas são bem próximas. Volto a falar, os dois zagueiros do Bayern são monstros, são caras assim que jogam demais e eles condicionam toda a equipe do Bayern, porque assim eles fazem uma leitura muito inteligente do jogo. O time do Bayern pressiona, sai o meio campo e eles não estão nem aí, eles vão lá em cima buscar a marcação. Então, ou seja, o time do Bayern em 90 minutos jamais teve uma distância entre defesa, meio campo e ataque, porque quando eles perdiam no contra-ataque, eles conseguiam voltar de forma... dois contra-ataques, uma foi com o Plata e o outro foi com o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta pegou na bola e olhou que ele estava correndo, ele olha, tinha 5 jogadores do Bayern já fechando. O Plata a mesma coisa, 6 jogadores voltando muito rápido. Então, assim, é uma questão de estratégia, de posicionamento, como eu falei antes. E aí, para mim, faltou um pouco mais de entendimento do Felipe em relação a
como se comportar ou modificar a forma de jogar da equipe do Flamengo contra o Bayern. Porque é só você pegar e observar. O Gerson pega a bola do lado direito e vem por dentro. Se você se posiciona bem ali, ele bate diretamente com o Goretzka. Então ele teve dificuldades. O Luiz Araújo não joga aberto pelo lado esquerdo, pelo contrário, ele vinha por dentro. O Arrascaeta encostando no Plata. Todo jogo do Flamengo passa pelo meio de campo. Então, quando o Bayern fecha essas linhas e tem pressão na saída de bola, a bola não consegue sair lá de trás, esses jogadores ficam isolados e automaticamente eu roubo essa bola e jogo. E aí eles estão fora do jogo, porque o Arrascaeta fica fora do jogo, o Plata fica fora do jogo, o Gerson ficou fora do jogo, entendeu? Então, não tem como, é uma questão, como eu falei, de entendimento de, opa, peraí, eu vou ter a pressão, 15 minutos os caras vão me pressionar, já senti isso. Pessoal, vem cá, vamos inverter pressão. Não é feio. Não é feio isso. Não, eu acho que o Flamengo, em determinado momento, tenta isso. Eu acho que depois... Tenta, mas 2 vezes, né, com o Wesley. Ele tenta, lado. Só que também o Bayern superou o Flamengo em todos os aspectos. Quando subiu para pressionar... Menos na minha aposta e no meu superou, e quando o Flamengo tentou esticar a bola, e aí é engraçado porque a gente fala sobre a escalação do Gonzalo Plata, porque ele poderia gerar essa superioridade no meio, não conseguiu, e aí depois o jogo vira muito mais pro Bruno Henrique, que é o jogador de atacar as costas da última linha. Porque a estratégia do Flamengo também passava por isso. Atrair para Você falou... Mas só um detalhe, eu acho que o Arrascaeta foi longe, tá? O que eu falei? Você falou que o Harry Kane não prestava. E continua não prestando. Não. É azarado. Flamengo tomou azarado. Azarado porque jogou grande parte da carreira no Tottenham, né? Por isso que ele não ganhou título durante muito tempo. Harry Kane, se jogasse aqui... Se tivesse jogado no meu Liverpool... Tá bom. Fazia 10 gols, vai. Vamos lá pro povo, show do povo. E na sequência vamos falar de Palmeiras e Botafogo. Vamos lá. Opa. Sim, Fafal, auf der Sieger, Flamengo. Aí, Zé. Auf der Sieger, danke, Flamengo. Tschüss. Tschüss. Ei, rapaziada, boa tarde. Cadê o cheirinho, galera? Parece Que ansioso para ver o jeitão desenchavido de todos vocês hoje, hein? Você? A primeira fase foi fácil. A hora que pegou um time que presta, um time organizado, um dos melhores times do planeta, foi taca, 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 taca. Fala pessoal do F-Show, tudo bem? Aí Edu acertou o placar em 1-0 contra o Botafogo. Eu queria ver agora o Bubu ficar falando alguma coisa aí. O time dele troca 6 por meia dúzia, né, de treinador. Exato. Elogia o Flamengo, o malvadão, né, que ele é aí, ó, não sei o que aí da nação, o pé quente da nação. E aí, Bubu? Tomaram de 4 fora o vareio. E não vem com desculpa que foi o Flamengo que errou, não. As finalizações do Kane foram ótimas. Agora é o seguinte, eu quero só ver o que você vai falar quando o Palmeiras ganhar do Chelsea. Que desculpa que você vai dar, porque Flamengo você ganhou. só fala dos times carioca, que são os bons, né? Agora eu quero ver. Fala aí pra mim. Eu quero ver o que você vai falar quando perder do Chelsea. Fala, galera do F-Show, beleza? Cadu aqui do Parque Secap Guarulhos, tudo bem? Olha lá, Aí, Edu, Parque Secap. você fez uns palpites aí, tava falando umas coisas, vou te mostrar um negócio. Dá uma olhada aqui, ó. Mundial não se joga, se ganha. Pra ganhar, ó. Calma! Tem que ter camisa. Quem não tem, vai lá. Passa vergonha dentro e fora de campo. Beleza? Cuidado que sexta-feira é o próximo, hein? O seu Rio Branco do Campinho de Veludo lá. Da torcida lá de teatro. Muito possivelmente, tchau também, valeu? Vai ser o jogo. Grande abraço aí pra todo mundo. E a gente sabia, ó, é abissal a diferença entre os europeus e os times brasileiros. Você, Edu, ficou dando moral aí só pros brasileiros, iludindo o seu público. Todo mundo sabe. Iludindo tem que ter, ó, de novo, camisa pra ganhar mundial. Vamos que vamos, abraço. Boa tarde, Iludindo. pessoal do F-Show. Gilson Pós do Parque São Rafael. Resumindo a conversa, sou fã de vocês, gosto muito de vocês. E escuto muito o que vocês falam. Só que eu não concordo que falar que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no geral, na competição. Porque agora o Botafogo perdeu o Palmeiras, o treinador virou lixo, o Botafogo virou lixo. Quer dizer, e o mérito do Palmeiras? O Botafogo não jogou porque o Palmeiras amassou o Botafogo. Não é só questão do Botafogo não jogar, e sim o Palmeiras não deixou ele jogar. Então, o Palmeiras ele deu a chance ao Abel de ser desclassificado pelo Botafogo lá atrás e deu a chance dele continuar e desclassificar o Botafogo hoje. Então esse papo que o Botafogo tinha sido campanha melhor do que o Palmeiras, papo furado, o Palmeiras foi bem melhor. Toma, Bubu. Um abraço.
Ah... E o Bubu que fala isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wesley. Ó, na vida você tem que ser amigo de garçom. Wesley Garçom é parceiro. Falou que assiste a gente toda vez. Se você não é amigo do garçom, o que ele faz? Não, tem que ser sempre amigo. Ah, eu gosto bastante. Zé. Então, Wesley, um abraço pra você. Um abraço pra Magal, grande Magal. Magalzão show. Rodrigo Magal, que é flamenguista. E o Henry e o Klaus. Ontem eu fui no show do Henry e do Klaus, viu lá, Bubu? E aí, levei meus filhos. Eu vou trazer eles um dia aqui. Especialmente pras crianças. Não é mó legal? Vou pra família toda, mas pras crianças é uma maravilha. Eu até combinei com eles pra gente fazer um número aqui, que nós vamos te... Dividir no meio? Não, vamos passar cadeado, tudo. Põe você... Pô, tem uma fila aqui querendo fazer isso comigo aí. Você dobrando, tá até o Allianz Parque ali já, de fila de cara, querendo botar o cadeado, serrar no meio. Água, serre no meio, fazer sumir, desaparecer. Tem uma fila aí, cara. Serrar no meio, é isso aí. Tem um monte de... Então tá aí, tá vendo, Zé? Uma possibilidade legal que a gente pode fazer com o Bubu. Vamos falar de Palmeiras? Ah, eu conheço muita gente, ficou rouca. Seu olho tá brilhando. Eu senti que você tá um pouco desgastado. Você gritou muito? Você tá um pouco gasto, Edu. O que aconteceu? Não. Aonde o jogo? Não, mas na minha casa. Com o jogo. Porque quando eu faço a pensata, o oráculo... Do Rio Branco? Foi coincidência, estava com a camiseta branca. Mas era da paz, porque os dois têm a cor branca. E eu avisei. Quando eu falo, vocês têm que acreditar, confia, 1-0. Você ganhou a aposta com... Aliás, um abraço também especial a Marquinhos Sensação, que deixou um abração, um beijo pra vocês, é carinhoso. E o Marquinhos perdeu a aposta. Quinta-feira o Marquinhos me ligou e falou que vai estar aqui para entregar cestas e participar do programa. Boa. Então, Marquinhos, eu tô te esperando e vamos ajudar aí as instituições de caridade, ajudar o próximo. Aí é que é legal, futebol como instrumento da gente brincar e falar sobre o tema, né? E também ajudar o próximo. Vamos falar de Palmeiras e Botafogo. Eu tô meio rouco, viu, Nath? Porque... Não, eu percebi que você tá meio gasto. Não é gasto. Entendeu o que aconteceu. Eduardo, beleza! Tá com a voz um pouquinho mais... Vamos falar de um cara, viu? Paulinho? Paulinho. Ô Zé, eu tenho um amigo que falou, cara, se precisar da minha canela pra jogar o Mundial, pode ir. Esse amigo é você. Não, eu não! Esse amigo é você. Você criar coragem. Nossa, o Rio Branco de Americana, cara. Olha, as minhas filhas são Palmeiras. Dá um óleo de peroba pra essa cara de pau. O Marcelo tá falando das duas canelas, ó. Eu sou Rio Branco de Americana. O Marcelo tá usando a camisa e a faixa já de campeão? Não, isso dá um azar. E meu irmão tá exaltando. O Marcelo usa a faixa de campeão, minha mãe, camisa meu do pai. Palmeiras. Agora, Zé, precisamos falar desse cara. Esse cara é diferente. E eu fico imaginando, por isso que eu comecei com você esse tema, porque o jogador de futebol, o que ele mais quer é fazer o trabalho dele com qualidade, com saúde. O Paulinho... Outros não. Tem uns que... É verdade, Zé. Você sabe melhor do que eu, né? Eu conheci uns três não acha que são todos iguais. Bom, vou reformular. 98%, eu conheci os guerreiros também que não gostam. Eles adoravam, tinha ar-condicionado na salinha lá. Eles querem jogar e querem ter saúde para jogar. Quando o Paulinho só pode jogar 30 minutos, e eu acho que mérito do Abel de estudar e colocou o cara, e a personalidade dele, ao invés de jogar pro lateral, trazer para chutar, mostra muito do que é o tamanho do cara. E o que passa na cabeça de alguém que quer jogar, mas tem a contusão e é limitado para isso, Zé? Primeiro precisa ver uma coisa. Ele fez o gol, legal e tal, mas precisa ver o porquê que a primeira operação dele não deu certo e o que aconteceu que o Palmeiras, junto com o seu departamento médico, eles fizeram nesse período para que ele não conseguisse voltar. Se foi alguma coisa, em algum momento no tratamento, precisa ser questionado, e aí tem que ser colocado isso à prova, porque, se eu não me engano, e aí ele fala isso, né? Depois da minha estreia eu sofri demais. E, se eu não me engano, a estreia dele foi dentro do Allianz Parque. Se eu não me engano, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Vou ver aqui para você, vai falando. Aí você tem que levar em consideração... São Paulo na Arena Barueri, que também é sintético. Sim, acho que foi nesse jogo. Foi contra o São Paulo no sintético Barueri. Esse ponto que eu queria tocar, né? Tem que ser colocado isso não foi na Barueri, né? Em relação a ser questionado. Uma lesão difícil, uma fratura de estresse, já havia problema, ele jogou 6 ou 8 meses no Atlético Mineiro jogando assim, com dores. Aí você faz o tratamento, você volta a jogar 90 minutos e ele vinha só jogando 30, 25, 30 minutos. Aí você joga... Foi contra o Corinthians, tá, Zé? Na Arena Barueri. Isso, dia 12, no sábado, terceira rodada do Brasileirão, o Paulinho jogou. Isso. Aí você tem que questionar
e tem que colocar isso realmente para ser debatido. A grama sintética não atrapalhou. E aí eu falo não sou eu, todos já questionaram isso. E se você conversar com os jogadores do Palmeiras, eles irão falar. É lógico que ninguém vai abrir abertamente, claro. Vai falar, abertamente sobre essa questão, mas é um chão mais duro, você corre durante 90 minutos você tem um impacto maior, em específico na lesão do Paulinho. Então precisa ser revisto esses protocolos que foram feitos com ele, para que ele vai operar, vai fazer uma nova raspagem, né? Para ver se o osso começa a calcificar de uma outra forma, mas precisa ver o que foi feito nessa fase de tratamento, de preparação do Paulinho, que não pode ser repetida para que ele não sinta de novo essa mesma lesão. Ele vai operar, né? Aí pode ser a questão do jogador, tem uma série de outras coisas que aí eu acho que o departamento médico do Palmeiras pode jogar. Eu, particularmente, acho o seguinte, se o Paulinho estiver 100% bem, para mim é titular. Claro. Para mim é titular absoluto dessa equipe do Palmeiras. De todos os atacantes, para mim ele é o melhor. Com a saída do Estevão, é lógico, mas para mim ele é o melhor atacante. E a questão do Abel de saber, e aí eu também não sei se o próprio jogador falou, questionou, falou, ou foi uma opção também tática em relação à forma de mudar o time de jogar, mas assim, Paulinho para mim é titular. E o Paulinho, lembrando, Nath, mesmo na Libertadores, na reta final, ele já tinha jogado machucado. Já se pagou a contratação do Paulinho? Se a gente for avaliar a questão da premiação... Que ele garantiu, né? Até onde ele garantiu e quanto mais o Palmeiras ganhou. Agora sim, Edu, é um jogador, eu até falei, né? É diferente, decisivo, importante, que tem qualidade técnica, mas eu tô com o Zé, isso precisa ser revisto de alguma forma, porque se ele estiver no auge dele fisicamente, de condição, ele ajuda muito o Palmeiras. E o Palmeiras precisa, porque o Palmeiras... É um time que demonstrou ao longo do Mundial uma certa dificuldade ali de definição e quando ele entrava no jogo, tanto ele quanto o Maurício melhoravam muito. Foi assim contra o Inter Miami. Ele entra contra o Inter Miami e o jogo muda de figura. Então ele é importantíssimo para o Palmeiras. Ajudou. Agora, se puder utilizá-lo contra o Chelsea mais 30 minutos se ele for decisivo, maravilhoso. Mas não ter ele 90 minutos é mais prejudicial. Bubu, você pode até me ajudar. Não tô afim. Quem ganhou... Eu sei que você não tá afim, até porque o seu olhão em cima do Palmeiras é enorme. Mas agora, procura-se... Olhão são os dois olhos. Olha, procura-se um time... Se quiserem ajudar nessa campanha, procura-se um time para Bubu. É uma campanha que estou fazendo esse No Mundial sou Real Madrid. Todo mundo sabe já disso. mudou tanto. Edu, ele era Inter Miami... Você não me conhece, cara. Eu sou Real Madrid, cara. Só a respeito da questão do Paulinho, o Paulinho custou ao Palmeiras 115 milhões, eu estava fazendo essas contas aqui, um empate contra o Inter Miami, 5 milhões e meio de reais, eu estou falando tudo isso, todos os valores em reais. Classificação para as oitavas de final, que surgiu do gol que ele fez, né? Além do empate dos 5,5 milhões de reais do empate, 41 milhões de reais pela classificação às oitavas, classificação às quartas, 72 milhões, o Paulinho custou 115, a soma desses valores que eu falei, 118, então ele mesmo já se pagou. O próprio Paulinho, com os gols que ele fez, já E o Tigrinho? O Tigrinho foi 150 milhões de reais, né? Precisa passar mais uma fase para pagar o Tigrinho, né? Cuidado, que a próxima fase é mais ou menos esse valor aí, fica morando pra você ver. Aí eu acho que aí vou falar, né? Aí é o dedo do Abel em relação ao Vitor Roque. O Vitor Roque é centroavante. Você acha que tá errando? Eu acho que tem que jogar o Vitor Roque dentro da área. Você lembra do Vitor Roque jogando no Atlético Paranaense? Como que ele jogava? Lá. Centralizado, dentro da área, 20 metros para cá, 20 metros para cá, partindo para cima dos zagueiros, dentro da área, sendo centroavante. Eu não lembro de ver o Vitor Roque aberto pelas pontas para marcar lateral. É o estilo de jogo do Palmeiras. Faz parte. Só que assim, em determinados momentos, você tem que aproveitar o que você tem de melhor. Se você reclama, que eu preciso do 9, que o Abel bateu isso o tempo todo. Aí você pega, contrata, a maior contratação, né? A contratação da história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, no Palmeiras. A Leila vem e fala, ele pediu o 9, o 9 tá aí. Aí você põe o 9 para marcar zagueiro? Você põe o 9 para marcar lateral? Deixa o 9 lá dentro. Por que mas o Flaco Lopes faz gol. Por quê? Porque quando ele entra, o time do Palmeiras procura fazer essas jogadas para ele como 9. Perfeito. Então são mudanças de característica. Mas aí você tem que criar situações também para ajudar o Vitor Roque. Eu não tinha pensado nisso. O problema é marcar zagueiro. Não sei se o Zé concorda, assim, provavelmente não, mas
Eu acho que isso faz parte também da característica do Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que marca a saída de bola normalmente. Eu acho que isso é algo muito importante para o Abel. O Abel gosta de jogador que faz esse tipo de pressão. Eu acho que o problema é mais no momento com bola, que muitas vezes a gente vê o Vitor Roque um pouco perdido realmente sobre o que fazer. Ele varia muito para a ponta. O Zé trouxe para mim o grande ponto. No Atlético Paranaense, ele é esse jogador de baixar, de gerar apoio, de atacar as costas. Ele não é esse jogador de receber aberto na ponta e partir para o drible, para 1 contra 1. Vitor Roque nunca foi esse jogador. Eu também acho que tem o dedo do Abel nisso. Você viu, né, o dedo do Abel. E o dedo do Abel... Você viu o dedo do Abel? Você viu, João? Ele já viu. Não, Você já viu o dedo do Abel? Eu fui setorista lá há muito tempo. E o Abel é uma figura fantástica. Eu vou até usar esse período que era setorista. Enquanto o Abel estava lá? Fala. Eu peguei os 2 primeiros anos do Abel lá. Você sabe, hein? Você que é Rio Branco também, que é uma coisa boa pra gente falar. Esquece esses caras lá em casa. Vou te falar. Hugo, um abraço, Hugo Mariucci está nos assistindo. Não precisa botar um hino também, Ele falou, é dos nossos, hein? É dos nossos. Se quiser botar um hino, pode... O Hugo falou, é dos nossos. Deixa eu te falar uma coisa. Que esse cara tá jogando pra mim é ele e o Rios. Pegando o Palmeiras e pondo aqui de baixo e jogando pra... Tá jogando. Ei, se eu queria ter esses caras no Rio Branco, você também? Eu também queria. Se o Rios jogar... O Rios deu uma pisada na bola com a torcida do Palmeiras, né? Mas agora tá começando a recuperar você já, guarda né? rancor? Eu torço pro Rio Branco, não tem que guardar rancor. Olha aí! Você falou guardar rancor, ele bateu em mim aqui. Porque eu achei que ia pegar ele. Mas deixa eu te falar. Quem são os caras até agora? Rios e Paulinho, pra você? Tem alguém o Gustavo Gomes tá bem, né? Agora, garotinho, o Zé pode falar. Qual vai ser a última linha defensiva? Nós vamos falar disso. Olha, o Palmeiras não tem. Nos próximos dias nós vamos falar disso. Por quê? Eu queria falar 2 coisas pra vocês, porque a gente não vai falar disso hoje. Primeiro, porque nós vamos falar mais aprofundado do jogo é só sexta. do jogo só na a gente não vai falar. Você me ensinou isso aí. E o segundo, porque nós não temos tanto assunto. Guardar assunto. Isso aí eu aprendi aqui. Eu ensinei ele. Falei, tem semana cheia, você vai gastar 50 centavos de assunto. Não vai ter cara a cara hoje? Não, hoje não. Você vai lembrar, Palmeiras e Chelsea, que o Chelsea ganhou, o Abel montou linha de 6 e botou o Rony pra marcar lateral. O Rony não atacou, ficou lá marcando lá. Agora, a respeito do jogo, a gente pode, assim, do Palmeiras, eu acho que... Eu só queria falar do Paulinho. Desculpa, pode falar. Mais um pouco, só te interromper. Desculpa. Porque eu preciso falar desse personagem do Paulinho. Clebinho, pode colocar uma trilha sonora aí, Clebinho. 14, A número 14, vai. Põe aqui, vocês Cadê o sorriso? Vai, Clebinho, vai. Às vezes o cara... Vai, isso. Cadê o sorriso? Vai. Não sei por quê. 2 sorrisos. Ué. Só com a número 14. Põe a 15 agora. Vai. Olha lá, Bubu. 15? O Bubu tá definindo, parecendo o Gremlin na luz. E eu quase morri. Mas sabe o que eu fiquei lembrando do Bubu? Eu vou ler o que o Brunão falou de você aqui, hein? Deu uma aula de expected goal. Eu vou ler no ar, hein? Não brinca, não. Você vai se machucar, hein? Pega a sua camisa do Chelsea lá, vai secar mais. Não, eu sou Liverpool. Então. Mas eu sou comentário de Premier League, né? Não, a respeito do Paulinho que você queria falar, a gente fala. Do Paulinho pro Bubu. Bubu, usando agora a sua experiência, o seu entendimento do futebol e a sua vontade de gerar corte, que isso é importantíssimo. Não, às vezes eu nem quero, porque o pessoal consegue produzir. É uma capacidade muito grande. Atenção, Paulinho não está 100%. Ele tem limitações e quando ele entra, ele decide. Para uma cirurgia não deve jogar mais esse ano, pelo que estão falando. Pegando apenas os times brasileiros, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Apesar das limitações, Paulinho é o mais decisivo quando a gente fala de atacantes? Você tá fazendo um recorte por causa do Mundial, é isso? Só no Mundial. Acho que não. Acho que já teve caras... O Arrascaeta aqui no Brasil... Não, atacantes que jogam no Botafogo tem Igor Jesus. Vou desenhar. Igor Jesus chegou à seleção brasileira. É importante que a gente faça no Mundial. Pega só o Mundial. Igor Jesus no Mundial. Flamengo, Pedro no Mundial. Então, mas Fluminense, assim, o Pedro não jogou. Cano, Everaldo. no Mundial, Everaldo. Eu acho o Pedro... E o Paulinho no Palmeiras. Bruno Henrique, então. Então depende do recorte que você faz. Né? Isso, vai. Depende do recorte que você faz. O Bruno Henrique de 2019 põe o... No Mundial! Você tá comprando o cara que não jogou. Nesse Mundial. Que dificuldade, é duro pra ele falar falar pra que o você, Palmeiras Edu, é bom. Eu vou falar uma coisa. Ele não fala. Daqui a pouco você vai falar que o Paulinho não faz gol, que não decide. Porque você pergunta uma coisa sem nexo. Como sem nexo? Ele entendeu. Ele não entendeu nem o expected goals aqui, que tem uma explicação aqui Paulinho, maravilhosa que destrói tudo que foi dito Então aqui. lê depois, por favor, eu tô muito curioso. E pode chamar o Brunão, liga pra ele de vídeo pra gente conversar. Não, você quer que eu fale? Não liga pro Paulo, não sabe como é que tá o Bruno. Vou falar aí. Apesar do O Paulo... Bigode tá confundindo tudo.
Expected goals apresenta inúmeras variáveis. Não conta do jeito que ele falou. É quantidade de ataques, quantidade de finalizações a gol, posse de bola, tudo conta. Ele se enrolou todinho. Não tem essa de 0,72. Gol contra não conta. Pênalti. Ele falou assim, cada um cria a própria fórmula. Ele falou, eu criei uma fórmula dele. Ele é um especialista. Ele criou a fórmula da cabeça dele. Eu tô falando sobre a fórmula da Opta, que é a que tá dentro. Depois eu vou botar você em contato com ele. Aí eu não quero mais. Aí vamos ver o professor Celso contra o professor Brunão. O Paulinho não tem mérito, que você tá do jeito que você tá falando. Não tem mérito, mas assim, primeiro, o Abel, que eu critico quando tem criticado, eu não acho que o Abel é semideus. Por exemplo, pra mim ele errou tirar o Estevão. Eu não tiraria o Estevão desse jogo. E eu tava acompanhando em mídias sociais muitos palmeirenses cornetando o Abel porque tirou o Estevão nesse jogo. Cornetou? Aí o cara, não, mas no final deu certo, é um pacto, é o plano. Porque o Paulinho entrou e fez o gol e o Estevão saiu, então o Abel tá certo. Eu não acho isso, não sou só resultadista. Pra mim, ele poderia... O Paulinho jogou até como um pouco circulando ali como centroavante nesse jogo. Ele poderia ter entrado no lugar do Vitor Roque ali, não precisava entrar o Luigi. Mas tá bom. Acho que todos os gols que o Palmeiras fez nesse Mundial foram de jogadores saindo do banco de reservas. Acho que isso merece... isso aí. Todos os gols. Pega aí, todos. Então, isso acho que merece uma reflexão. Será que o Abel não tá montando, às vezes, o time inicial muito bom? Entre o Miami, por exemplo, ou no final, o Porto, que a gente viu que é um time fraco. O Porto não ganhou de ninguém, saiu lá esculhachado também. Aliás, é engraçado, né? A gente vai falar do Botafogo trocou o técnico. O Porto já acertou que demitiu o técnico, né? E o Botafogo também. Dois dos adversários do Palmeiras no Mundial já chegaram, já destruíram a comissão técnica. Secando, né? Vamos lá. Não, mas então assim, o Abel tem, claro, um grande mérito de saber mexer no time em algumas peças, e o Paulinho é uma delas. Por exemplo, talvez fosse um outro técnico, não tivesse levado o Paulinho para o Mundial. Se chegasse o departamento do médico e falasse assim, cara, ele não... Isso é verdade, só pode jogar 30 minutos. Tem cara que nem ia levar. Tem técnico que falaria, eu vou levar um cara para o Mundial. É exigência alta. Mas em 1 minuto pra você jogar decide só o jogo. 30 minutos? Não, se fosse o Pelé, o Messi, você fala até, não sei o quê, o Paulinho, É a calma. segunda contratação mais cara da história do Palmeiras. Ele tinha que ser, Então, obviamente. não, mas assim, eu acho que, por Você exemplo, fala do Messi? se o Abel chegasse antes do Mundial e falasse assim, atenção é o seguinte, não estamos incluindo o Paulinho pro Mundial, porque ele tem uma limitação física, ele tem um problema, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, ele só pode jogar 30 minutos por jogo. Eu não vou levar para uma competição desse nível um cara que só vai poder me entregar no máximo 30 minutos por jogo. O Abel bancou, apostou. O Filipão foi corajoso. Eu citei o caso do Ronaldo em 2002. Era muito fácil. Você tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Não era, não. O Ronaldo estava desacreditado, estava com lesão gravíssima. Ninguém sabia se ele ia voltar a jogar em alto nível. O Rivaldo estava com lesão também, ninguém sabia se ia jogar bem na Copa. O Filipão apostou. Não, eu confio nesses caras. O Romário não vai, o Ronaldo vai, a gente vai preparar o Dr. Runco lá, vamos trabalhar, ele vai chegar na Copa bem. Ele e o Rivaldo foram os 2 melhores jogadores da Copa. Então, a aposta do Filipão em jogadores que eram dúvida por questão física, deu certo. E o Abel já deu certo com o Paulinho. Porque ele acreditou no jogador, levou um jogador que não tinha 100%, e ele tá colocando ele em momentos chaves, e ele acabou saindo, né? O Paulinho entra, faz o gol. Futsal. Futsal, e sai. Então, assim, não é o comum, não é o padrão. E o Abel quebrou esse padrão, tá postando Olha que legal, parabéns. Você viu que não dói você falar o Palmeiras faz bem, o Palmeiras teve mérito. Você O Palmeiras foi muito... Agora você não percebe. Olha aí, Mas, olha aqui, assim, tá do seu lado a Nath aqui, eu sou um cara muito justo nas análises. Eu não passo pano, eu critico todo mundo. Não tenho medo de criticar ninguém. Não tenho amiguinho nem... É verdade. Não tenho amigo jogador, não tenho amiguinho jogador, não tenho amiguinho técnico. E eu? Como é que é? Eu tenho? Não, vocês só todo Vai te ouvir, Nath, vai. Eu não quero falar, então, por exemplo, eu não sou amiguinho do Neymar. Eu posso criticar o Neymar quando eu achar que tem que criticar. Quando tem que elogiar, eu elogio. Mas, isso com qualquer Celso, Eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou amiguinho de ninguém. O senhor faz jornalismo Então, o Abel, eu não vou ficar, o Abel é um gênio. O Abel é Deus. Mas o Abel o Abel faz é maravilhoso. Não é assim. Você não admite quando o Palmeiras vai bem. O Abel foi bem nesse escalação. Você agora então você só tá me dando moral pra falar o que eu tava querendo que você falasse. O Palmeiras jogou bem contra o Porto. A gente fez uma análise inicial. O Palmeiras jogou muito melhor que o Porto. Depois a gente foi vendo que, peraí, jogar melhor que o Porto hoje em dia não é grande coisa. Mas calma aí. Escuta aqui, eu adorei a sua análise. Obrigado. Agora, o que eu quero? Eu também. Eu quero ouvir da Nath o seguinte. Nath... Repito, o Palmeiras foi muito melhor. Muito melhor. E a respeito do Paulinho... O Botafogo só jogou na prorrogação. Vamos pegar os caras que jogaram lá, os atacantes. O Paulinho, mesmo com limitações, é um cara decisivo que entrega...
A gente viu o Pedro voltando de lesão no Mas Flamengo. tem que falar também que o John fez uma baita partida, né? Sim. O John fez uma O baita Luigi partida. também entrou bem. E tem um negócio muito legal sobre o Paulinho, só pra Nath falar. O Paulinho, na entrevista pós-jogo, ele é um entendimento do jogador, né? O jogador é inteligente, você vê isso pela entrevista, ele fala que... Ele falou no banco de reservas com o companheiro dele que o John tava pegando todas as bolas no alto, que ele queria chutar uma bola rasteira para ver se ia pegar. Isso também é muito interessante. A inteligência do cara. É muito, porque o jogo, queira ou não, ele é um organismo vivo, né? As coisas vão acontecendo e o jogo, ele vai... por exemplo... Ele morde? 2x0. Esse organismo vivo, ele ataca, ele morde. 2x0 contra, por exemplo, o Flamengo condiciona o jogo. Ele tá de E aí o Paulinho... de organismo vivo? Organismo vivo. Você tem vários aí que né? Tem vários, são 22 jogadores. Surpreendem até. Surpreendem muito. E foi surpreendente o Paulinho fazer essa leitura do banco, entrar e, lept. E depois eu só quero discordar um negócio que o Bubu falou, mas o organismo vivo... Não, deixa ele discordar Não, primeiro. só uma coisa do Paulinho. Quero ouvir você. Ô, Paulinho, falar hoje. eu tô vendo que você não quer falar. Tá vendo? Você não tá muito afim. Eu tô querendo que o Zé brilhe. A Nath, ela... Eu já tô um pouquinho... Ela veio com a bateria... Eu já vi é com a até igual bateria o Paulinho. ligada. Ela só veio pra 30 minutos. Isso, eu já falei lá. Se vocês não querem falar, eu falo. O John Arias não foi mais decisivo? Não, o que você quer saber? Dos times brasileiros. O Arias não é brasileiro. Dos times brasileiros. Será que o Arias... O Prato estivesse aí ia falar, não, o Arias. Mas você acha que o Arias tá mais decisivo que o Paulinho? É que o Fluminense acho que é o time mais limitado dos brasileiros que foram pra lá. Pra mim, o Paulinho tá mais decisivo. Então, o Fluminense, eu acho que dos 4 times brasileiros que foram pro Mundial, é o mais limitado. E talvez seja o mais dependente de um jogador. O Arias é o motor do Fluminense. Agora sim é uma festa. Nasha B, campeã mais. I can't help it if I'm poppin', see them watch like it's outrageous how this flavor got them shook like. Hold up. You can't play me, rein me in or try and tame me. It's time to push yourself first. Don't stop believing your worth. Let it rain on you. 'Cause you're fabulous. FABULO. Lançamentos Motorola em até 21 vezes sem juros. É só na Claro. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. E aí, Rodrigo? Fala, vizinho. Tudo bem? E aí? Qual que é o plano? Então, tô fazendo academia. Mas você sabe, né, que se a sua empresa tem um Well Hub, a partir do plano Start dá pra você fazer yoga, pilates, tem nutricionista, inclusive academia. Isso tudo eu já sei, mas é pra não perder o costume. Aliás, vou aceitar o Well Hub. Até mais, vizinho. Well Hub, bem do seu jeito. Acesse wellhub.com. Aqui? Tá bom. Brasileirão Série B. O mesmo B de Brasil. Dos brabos. De quem quer brilhar na elite do nosso futebol em 2026. Bora se ligar em mais uma rodada de luta pelo acesso. Paysandu e Ferroviária. Segunda, 7 da noite, ao vivo, na ESPN. Estamos de volta com o F-Show, Futebol Show, analisando termos do futebol. Isso, ele quer que eu fale sobre a segunda bola. Depois você fala. O Zupac tá bom. chegando com a gente, direto dos Estados Unidos. O Fluminense vai jogar com a Internacional. Olha! Passar um protetor garotão! Esse é pé quente, hein? Esse é pé quente. Passar um protetor na lua. Mata no peito! A bola é tua, Zupa! Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para toda a turma, intrépida turma do F-Show. Alô, Central, estou me ouvindo, mas eu vou parar de me ouvir já já. Estamos aqui em Charlotte, na belíssima e agradável cidade de Charlotte. Eu estou muito bem posicionado, Edu, porque logo aqui, ó, nesta região, é o bar onde se concentra a galera do Fluminense.
Isso, na parede de me ouvir, muito bom. Nesta região aqui é o hotel onde estava a Internazionale. A Inter já foi pro estádio. E logo nesta direção, tipo uma praça de distância, é o estádio, né? Então é tudo muito perto. E aqui a pouco rolou uma baita festa da galera do Fluminense. Ainda tem gente aqui a caminho do estádio, né? Falta 1h18 pra bola rolar. E o jogo é o último brasileiro disputando uma vaga nas quartas de final. Sabe, Edu, tem alguns torcedores, aqueles mais espirituosos, que falam assim, que mesmo se o Fluminense perder hoje, ele é o carioca que foi mais longe, porque ele foi até a segunda-feira, né? O Botafogo perdeu no sábado, o Flamengo perdeu no domingo, o Flusão joga hoje tentando ganhar, tentando chegar às quartas, mas sabendo que a Inter de Milão é favorita, mesmo a Inter tendo começado mais ou menos o campeonato, o jogo contra o River Plate deu a ideia de que a Inter está entrando mais forte a partir de agora. É claro que a maioria a maioria é tricolor, né? Os europeus, uma torcida muito reduzida, não temos o mesmo contingente de tricolores da primeira fase, mas tem muita gente animada pro jogo. Quer ver? Deixa eu caçar aqui. Tem os Paulo caras do Baia, Internacional você, com a camisa do Paulo Baia. Isso. Tem, eu sei. Eu vou conversar com a torcedora com a camisa do Paulo Baia. O seu nome é? Meu nome é Stephanie. Stephanie, o seu sotaque não nega, você é carioca. Carioca, exatamente. Porém, você não mora no Rio de Janeiro. Não tô morando no Rio de Janeiro, mas vim acompanhar aí. Sou flamenguista. Não. Mas... Você não é flamenguista, essa camisa é do Fluminense. Sou flamenguista, mas a minha namorada aqui é tricolor doente. E a gente tá... Chama o Paulo Baia! Não, mas deixa eu entender. Camisa do Paulo Baia. Inclusive vem as duas pra cá. Ela é a Stephanie, você é a? Rebeca. Rebeca, o que você conseguiu fazer para que a sua namorada rubro-negra vestisse essa lindíssima camisa tricolor? Não, só uma observação. É ex-rubro-negra. Agora ela é flusão, porra. Agora ela é flusão, mas foi o seguinte, é o amor. É o amor, entendeu? Quando o Fluminense perde, ela fica muito estressada. Então eu tô prezando pelo meu relacionamento com ela. E você, Stephanie, foi nos jogos do Flamengo aqui no Mundial? Fui em todos os jogos do Flamengo, fui ontem e agora vamos seguir pro Flusão pra gente ser campeão. Assim, fala baixo que ela pode não ouvir. Vamos lá. Você tá torcendo pro Fluminense mesmo? Nem uma secadinha de leve? Não tem rivalidade de torcida aqui não, galera. Esquece isso. É Fluminense, vai ganhar. É carioca, é um time carioca, pô. E quem que te deu essa camiseta aqui? Paulo Baia, vou mostrar de novo. Aqui, ó. 77 do Paulo Baia, aí o jogador do Goiás. E vai valer milhões, tá? Porque hoje é gol dele. Hoje é gol dele, vai valer milhões e eu vou estar leiloando. Quanto vai ser o jogo? Eu acho que vai ser 2-1. Vai ser suado, porque, né, Fluminense... Vai ser porque tá um calor. Vai. Mas o Fluminense vai ganhar isso daí, ainda vai ser campeão. Quanto vai ser? 2-1, Flusão, gol do Paulo Baia. Gol do Paulo Baia. Obrigado, meninas. O amor venceu e o Flusão vai jogar hoje. Odu, quando o time da Inter começou a descer para entrar no ônibus, tinha muito tricolor aqui na porta e eles começaram a xingar, a cantar e tiveram um canto que foi muito bom. Era assim... o centroavante da Inter é o Lautaro Martinez, né? Ô Lautaro, vai CF, o Germancano é maior do que você. Ô Lautaro, vai CF, o Germancano é... Calma aí, my friend, Inter de Milan, Prisco. Isso, chama aí os caras da Inter. Camisa do Prisco. Isso, do Prisco. Come here, please. Prisco, aquele lá, nossa, Prisco é um advogado. Isso. É famoso da história da Inter de Milão, que ele provocava muito a Juventus e o Milan. Come here. Nice to meet you. My name is Gustavo. We are here live for Brazil. Oi. Olha, o Zé tá explicando aqui o que tem o nome dele aí, Prisco, né? Prisco foi um advogado que trabalhou na Inter, vice-presidente, e aí ele provocava muito, ele era uma figura histórica, e provocava bastante o Milan e a Juventus. E fala que o Zé Elias tá aqui com a gente, vai! Entendi. I've heard that Prisco was a dirigent for Inter, right? It was a symbol for Inter. It was the essence of being an Inter fan. Probably the best fan ever, so that's why I wanted my shirt. Where are you from? I live in Chicago, but I'm from Milan. You're from Milan. Do you remember the team that won the UEFA Cup with Ronaldo? Of course, the stripes. I don't see any shirt like that. I will try my Italian here. Recordate il giocatore Zé Elias? Yeah, speak Portuguese too. Recordate Zé Elias? Zé Elias. He's listening to his... We are live in Brazil. You can talk to Zé Elias right now. Zé Elias, I remember you. Can't speak Portuguese though. Good memory from us. Well, unfortunately, people remember Ronaldo for that things, remember other players, but you're always it's a great memory of you at Inter. Nice
But as you see me, I'm sorry I cannot see you, but you know, that's. I hope you cheer for Inter today, though. Ele falou que se lembra do Zé. Todo mundo fala muito do Ronaldo, mas ele lembra do Zé. Pena que ele não está vendo o Zé, porque não tem retorno de vídeo aqui. Elias in Italian. Tifa Inter, mi raccomando. Tchau. Tchau. O que ele falou? Conta pra gente, Zé. Ele falou o seguinte, ele falou, é pra torcer pra Inter. Me raccomando é assim, estamos de olho, tal, vamos lá, tal. É mais ou menos isso. O povo gosta de vocês, O Zé é fenômeno. Fala do Zé. Aí, Tem que respeitar um pouco. Isso que é legal. Não, a gente mas tem a oportunidade de estar ao lado do Zé, que fez história na Internacional. Mas é que essa Inter o Zupac falou, que é a Inter do Ronaldo, recentemente o Máximo Moratti foi perguntado no aniversário dele, né? Falou assim, qual é a Inter que você mais gosta? É da Tríplice Coroa, com o Mourinho e tal. Ele falou assim, não, eu gosto da Tríplice Coroa, da Inter do Mourinho, mas a Inter que eu mais me apeguei, porque depois, com o passar dos anos, nós entendemos que o título, o Scudetto, foi roubado deles, foi a Inter do Ronaldo, né? Porque depois vieram à tona aí os escândalos do Calciopoli e tal. E eu, assim, modéstia à parte, nesse ano eu joguei bem. Você jogava direitinho, Zé. Zupac tem que te liberar, Zupac. E na semifinal da Copa UEFA, nós jogamos contra o Spartak Mosca. Nós ganhamos em Milão 2-1. Eu dei assistência pro Zamorano fazer o gol e eu fiz nós ganhamos. E depois tem um dos maiores gols que eu vi do Ronaldo, vocês podem procurar aí, Spartak Mosca e Inter de Milão, que o Ronaldo, com um toque só na bola, ele tira 3 jogadores, assim, aí o campo era terra, não tinha grama, porque estava menos 23 graus. Coisa linda. Então queimou toda a grama, tudo, então... Ô, Zé, é bom demais. Zupá, um abraço pra você, bom trabalho, e o Fluminense vai ganhar, tá bom? Valeu, Du, um abração. Vamos ver se o Renato vai montar um time com 3 zagueiros ou se ele vai só reforçar o meio. Só para deixar no ar, assim, o Renato bateu muito na tecla ontem, na coletiva, de que não dá para ter erro bobo. E é claro que o Renato estava falando, ele deu essa coletiva logo depois do jogo do Flamengo, e ele viu o jogo do Flamengo com os jogadores. Ele apontou para os jogadores do Fluminense, esse tipo de erro vocês não podem cometer. Então o Renato bate muito na tecla de que foco total, erro zero, se o Fluminense quiser ter chance de vencer. É difícil, o Zé Elias não quer, mas eu tô com fusão hoje. Muito bem, olha. Já fica por aí mesmo, Zupa. O Zupa foi pra lá pra cobrir Palmeiras e Fluminense. Imagina se só Palmeiras e Fluminense passam os brasileiros. Valeu, Zupa. O Zupa é um pé quente. Um abraço pro Zupac. Bom trabalho pra ele e pra nossa equipe. E lá vem ele, louco da vida. É tricolor, você soube. O Zupa tem coração tricolor. Você já recebeu uma figurinha dessa no WhatsApp, né? Tchau, Zupa. Um abraço. Vamos pro intervalo, mas atenção. O Fluminense vai se classificar hoje. Vai passar nos pênaltis. E eu não erro, podem me cobrar amanhã. Fluminense vai avançar no Mundial de Clubes. Não adianta vocês ficarem me olhando, não. Vai ser nos pênaltis. Você já tá devendo a do Flamengo, né? Você falou, pode cobrar. E ganhando do Palmeiras, pode cobrar. Então, mano, 1 a 1. Você intervalo, falou, a gente pode me cobrar, o Flamengo vai passar. Intervalo. Tudo bem, você já me F-Show oferecimento. Bet Nacional, tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra